Hoje eu estou aqui com a Oma Nascimento, que é psicóloga clínica, e a gente vai conversar um pouco sobre as relações. A Oma é minha vizinha, tá? Ela é especializada em atendimento de casais e mentora de psicólogas. E a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre isso, sobre as relações, né? Como que surgiu a ideia de trabalhar com casais? Então, boa tarde, né? Boa tarde, É. boa Então, tarde. para onde que eu olho? A primeira pergunta, né? Olho para você, olha, agora que eu vi a câmera, Sim, que delícia. essa aqui é tua, daí tem uma outra que pega nós duas, essa aqui é minha, mas Me daí sinto, ele vai me sinto, sempre direcionando. que eu venho para um podcast, eu me sinto a própria atriz da Globo, só eu, né? Aham. Tá bom. Que é câmera daqui, câmera dali, eu acho um luxo. Um luxo, né, uma? Iluminação para tudo quanto é lado, É. espetáculo. Então, Dani, vamos lá. É uma história longa, né? Mas a própria psicologia, né, na minha vida, ela vem de uma trajetória marcada por muitas mudanças, né? Eu falo sempre que eu sou eu gosto daquela música, né? Metamorfose ambulante, porque eu vim de uma história de muitas experimentações, muita mudança, muita busca, muita inquietação, né, que eu acho que eu sou inquieta, insatisfeita no sentido de, assim, eu quero estar sempre evoluindo, buscando algo novo, né, e eu sinto muitos ciclos. Então, eu sou médica veterinária, né, eu me formei com 21 anos, muito novinha. Uau. Trabalhei, sou apaixonada pelos bichos e tem toda uma história aí, né, que com 24 eu abandonei, fiquei muito perdida e busquei um pouco do marketing, pós daqui, e aí eu me tornei terapeuta, fui buscar numa busca por mim, né, eu vou resumir, né, eu fui parar na Índia e aí eu me meti para os meios das meditações, das respirações, né, e comecei a atender com essa pegada. Atender pessoas, a ajudar pessoas a partir dessa minha experiência de muitos anos. E um dia eu, né, isso foi como a psicologia surgiu, né? A psicologia, um dia eu olhei e falei assim: "Nossa, eu preciso de uma identidade profissional. Eu preciso de algo mais concreto, eu gosto muito de estudar, né, e estava muito solto, né. "Ah, quem é você?". "Sou médica veterinária e terapeuta alternativa", né. Aham. E aí eu estava com 31, por aí, 31 anos. Não foi logo em seguida da VT. Ah, Não, teve não. toda a Teve toda uma jornada jornada. perdida no mundo, né, Sim, de se encontrar, né? de me encontrar, na verdade, eu digo que foi um chamado, né, porque, Sim. eu tive uma entrada da espiritualidade na minha vida, Uhum. né, eu sempre fui muito agitada, muito ativa, e a espiritualidade começou a me chamar ali, mas eu só fui buscar a partir de um lugar muito perdida no mundo, né, então eu tinha uma insatisfação, eu era muito irritada e aí eu fui buscar essa ajuda em grupos, né, não foi na psicologia no primeiro momento. Uhum. Então eu achei as meditações mais via corpo, o trabalho todo corporal, para mim foi muito bacana. E a psicologia, assim, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu sentia falta de algo. E aí eu falei assim: "Pá, que fazer uma outra faculdade, será?". E aí eu me lembro que, assim, eu fui procurar, eu já namorava o meu atual parceiro, que é o Xande, e aí eu falei: "Se for tudo fácil é porque é para ser". E assim eu fui, então eu cheguei lá, a aula era de manhã, eu naquela época eu dava aula à noite, eu atendia à tarde, E vocês moravam no no Rio de Rio? Janeiro. Tá. Ele Uhum. ele Ele que ele morava. estava ele tinha ido, ele ia morar comigo naquele ano, ele ainda não estava. Porque até A então gente era vocês namorado. de longe, ele aqui e você lá. É, ele é daqui da Aham. Santa Catarina. Então, assim, você percebe que naquele momento, acho que tinha muita coisa acontecendo na minha vida, né. Sim. Eu cheguei da Índia em 2000, eu conheci ele em 2001, aí eu entrei para a faculdade em 2003, então eu vi que era fácil, falei: "Ah, é fácil". Retorno de Saturno, né? Era um Como se retorninho de diz. Saturno, eu Como sou diz. super ligada em astrologia também, eu curto, né, eu acho que, orienta, né, dá uma ideia de não uma coisa preditiva, né, mas Sim, dá uma ideia, sim. né, do que está ali no campo, do que É. está no O ar. que que tá chamando, né? Naquela época eu não entendia tanto. Uhum. E daí eu fui para a faculdade, entrei para a faculdade,
tô lá, 4 anos, tudo de novo, me formei. Tive que dar conta, porque eu digo que faculdade, depois que você está na prática, é muito desafiante. Uhum. Ah, fui, né, me especializei, na verdade eu queria uma coisa mais prática, né, porque eu já tinha uma visão muito existencial do ser humano. Aí eu fiz uma formação em cognitivo comportamental, não consegui atender dentro da abordagem, aí eu fiz outra em gestalt terapia, que é por onde eu atuei muitos anos, Adoro. porque me deu essa uma possibilidade de eu sou muito de criar, né, no consultório, de fazer a coisa mais viva, mais dinâmica, eu gosto da coisa mais solta. E assim eu fui indo, né, na clínica, então, mas assim, em 2010 eu me mudei para cá. Meu filho nasceu, 2007, e eu quis criar meu filho num lugar mais calmo. E assim, é interessante que assim, a gente fala aqui, né, parece que é fácil, mas são momentos que são sempre marcados por muita mudança. E, coincidentemente, né, eu estou no ápice de um processo também grande de mudança, né, entrada da menopausa, reavaliando muita coisa na vida. E eu, quando vim para cá, eu comecei do zero, o consultório, né, porque os amigos que formaram com Os você, te contar, contatos. naquela É. época não tinha terapia online, a gente Aham. passava os pacientes, Aham. né. É verdade. Então, assim, Parece que faz, meu Deus, parece que faz, que 1000 nem anos, existiu, nem né, um existiu, tempo mas desse. mas a virada foi grande com a pandemia, né, Uhum. e hoje entrou na veia, né, todo Uhum. esse mundo online, digital, tá. Mas assim, o que que eu vou te dizer, eu trabalhei muito tempo no individual, e durante um bom tempo eu tinha vontade de atender casal, mas eu tinha um pouco de medo, não é, eu sempre achava que eu não estava pronta. Aí eu ainda passei pela clínica de adolescente, que eu gostava bastante. Aí tinha a devolutiva para os casais, né, para os Ah, pais. claro. E aí, assim, junto com tudo isso, assim, ó, eu tô casada há 22 anos, eu faço esse ano. Eu comi muita grama, né. Eu digo que o casamento foi o pós-doc da minha vida, porque eu sempre fui muito autônoma, muito livre, muito solta, né, e tipo, me enchia o saco, eu mandava para aquele lugar e tchau e benção. Então, me apaixonei, e aí tem toda a minha história com o Chante, e eu sabia que eu tinha que ficar. E depois que eu tive filho, isso teve um peso muito grande na minha vida, porque eu queria muito que o meu filho tivesse o pai, fosse criado, né, o Xande tem milhões de qualidades, mas assim, a gente foi em momentos ali, aqueles 5 primeiros anos foram muito difíceis para mim, né. O nascimento de um bebê é difícil, E realmente. é punk, foi É. punk, ainda mais eu que, assim, sempre fui livre, leve e solta, né. Então, eu digo que eu nunca tive patrão, mas quando meu filho nasceu, eu arranjei um patrão para o resto da vida, ele que manda na minha agenda até hoje, né. Tem lá quando tem algum, agora ele tá com 18, mas assim, alguma coisa ligada a ele, eu boto na minha agenda. É, é. E aí eu tranco o horário e não acabou. Eu arranjo um jeito de fazer, entendeu. Então, eu digo que arranjei o patrão, Sim, sim, é né. prioridade, né. É muito forte isso. Muito forte. E daí entra também a questão de você olhar para o relacionamento com de uma outra forma mesmo, Sim. né. Querer Só fazer dar certo que eu realmente, acho que é por aí, né. entendeu. Eu acho que eu entendi que eu queria ficar junto, porque Uhum. todo o processo de casal, né, passa primeiro uma decisão. É, Eu uma falo isso muito, escolha. é uma escolha. E você realmente, na verdade, escolha é uma coisa na vida, né, Dani. Que eu lembro quando eu vim para cá, morar aqui, né, eu lembro que eu ouvi uma frase que disse assim: "Vai sem a possibilidade de voltar". Porque eu me lembro que eu estava conversando com alguém e eu falei assim: "Ah, se não der Eu certo, volto. eu volto, o Rio tá aqui, minha família tá aqui, a gente vai deixar o apartamento alugado". E aí aquela frase fez muito sentido para mim, porque aí eu falei: "Cara, ou eu vou realmente para dar certo, ou não vai dar certo". É Então verdade. eu tinha que aterrissar aqui, viver uma vida de Itajaí, que eu digo que Itajaí está para o Rio, assim como o Rio está para Nova York. Porque, cara, há 15 anos atrás, aqui tá tudo fechava na hora do almoço, a Aham. gente não almoçasse até 2 horas da tarde, você não tinha onde comer, à noite a cidade ainda é muito pacata, e eu vinha de um Rio de Janeiro aos meus pés, né, Que não para temos nunca.
não para nunca. Então, para mim, foi um choque de realidade. Eu já conhecia, né? Eu vinha muito para cá, mas. Então, eu falei, cara, eu tenho que fazer isso aqui dar certo. E o meu casamento, eu queria muito que desse certo, Hum. né? Claro, eu gostava do meu marido, mas até por estar na psicologia, eu sabia que relacionamento é onde a gente mais cresce, aprende as polaridades, as diferenças. A gente, né, escolhe os diferentes. Então, essa visão, quando chego na clínica, ela é a primeira coisa que eu olho. E aí eu falo, é o Lé com Cré. Eu falo com os pacientes, ó, chegou um Lé com Cré, porque é Lé com Cré. Totalmente diferente. E é ali que tá a beleza, né? Só que é difícil para quem está vivendo o processo entender, porque se eu falar assim, que é uma beleza, vão mandar eu para aquele lugar, né? Por exemplo, como assim a beleza? Porra, eu sou calmo, ele é agitado, eu sou, né? E eu entendia isso muito claramente na minha relação. Então, quando eu atendia muito individual, e qual é a maior queixa do individual? As relações. As relações, é onde a gente mais sofre, né? As pessoas quando chegam em casa e brigam, ou quando elas estão num relacionamento infelizes, elas adoecem. Inclusive, eu vou fazer uma live amanhã sobre isso. Então, eu falei, cara, eu acho que eu quero trabalhar com terapia de casal. E aí, assim, vai, experimenta, né? É muito insegura, não tinha muito aonde me balizar, fiz uma especialização, já atendia, mas aí fui me aperfeiçoar, fui. E quando eu comecei a atender, eu olhava e dizia, nossa, casal com filho, casal com filho. Eu via muito a realidade dos casais com filho, que é um tema que eu me aprofundei, porque a gente na psicologia não. E na tua percepção, você acha que, de repente, os casais com filhos vão procurar mais ajuda e hoje em dia os casais sem filhos já nem insistem mais? Eu acho que eu não posso afirmar isso, eu não tenho as Os estatísticas, dados, né, né, não tenho de dados, pesquisa. assim, eu sempre tive muita gente com filho, Aham. mas aí eu vou dizer assim, ó, né, a gente tem que cuidar porque é uma machologia, mas é a Sim. partir do que eu vi na minha clínica, né, e aí tem alguma coisa aí que a gente acaba atraindo, né. Aham. Então eu não posso dizer que é a magnitude do universo. Muita gente que não tem filho procura, mas a dor e de um relacionamento com filho, a gente é diferente, né, porque assim, vou me separar. É diferente. É um outro lugar. Eu brinco, né, meu marido, ainda bem que ele sabe tudo, que ele sabe exatamente o jeitinho que eu sou. Eu falo pra ele: "Ai, eu não sei se eu estaria junto com você se eu não tivesse filho". Porque era muito fácil mandar para aquele lugar. Tipo, dane-se, entendeu? Não me enche a paciência. Porque quando a gente vai para o sofrimento, a primeira coisa que a gente quer é se livrar daquilo, que é o que muitos casais fazem. E chega num ponto de intimidade que é como irmão, né, sabe onde dói, né. Sabe, Às vezes dói muito realmente, porque a pessoa sabe onde dói, né. pega Então na veia assim do outro, machuca, né. é. E o filho, a gente começa na balança, né, tem questões financeiras, tem questões de que eu vou me separar, mas eu vou poder nunca mais olhar para aquela pessoa. Não, Não, não. né, porque assim, eu vejo, assim, pessoas que já se separaram, às vezes nunca mais sabe aonde foi parar o paradeiro daquela pessoa, né, assim, eu já tive namorados de 4 anos que outro dia até falei: "Nossa, onde será que o fulano foi parar?". Não faço a menor ideia, porque não me importa mais. Então, muitas vezes as pessoas casam, ficam 6 anos, 7 anos casados, não tem filho, cada um vai para um lado, um vai para a Austrália, o outro vidas passadas. Mas com filho não, tu vai ter que negociar muita coisa, tu vai ter que, né. Então esse era um tema para mim muito grande, foi um tema na minha vida. Eu digo que o homem lá em cima pregou a peça para mim, né. Aham. Porque primeiro me deu um marido, né, um namorado à distância, porque eu precisei gostar muito, querer muito, baixar a guarda para deixar entrar no meu universo, que aí ele tinha que se mudar para o Rio, porque não estava dando para namorar à distância, ou eu vinha para cá ou ele ia para lá, porque senão acho que eu nunca ia deixar juntar a escova de dente, porque eu sei uma coisa muito do meu espaço, eu já morava sozinha, mas aí o homem lá em cima falou assim: se é dificuldade, vou arranjar alguém que você goste muito, A pra ponto você baixar a guarda. uhum. E assim foi. E o filho, né, que eu não era um desejo, um sonho meu de novinha ter filho, tanto que meu filho nasceu aos 38 anos. Eu não tinha essa coisa da maternidade, mas chegou uma hora ali que eu falei: "Ah, eu acho que eu quero ser mãe".
E aí eu quis ser mãe, materializei isso, né? A gente topou fazer um filho, vamos dizer assim, encomendar uma criatura. Lindinho. Um, um, Grande, né? um. Tá grande ele, Tá com né? 18 agora, né? Pois é. Agora é um homem, com aquela cara de menino. É. E, e aí o universo falou assim, tá achando que agora tu vai ter que administrar essa relação aqui, né? E com as diferenças. Sim. Então, quando os casais chegavam para mim, mesmo quando tinha filhos um pouco maiores, e a gente investigava, a gente via muitos BOs que tinham começado desse desajuste, dessa diferença de valores na forma de criar. Isso é um tema, assim, ó, até para quem tem filho adolescente, né? Dá muito BO. Mas dá muito BO porque pensam diferente. E eu tenho um conto que eu falo, que assim, meu cara tinha 3 anos, eu acho, 2 anos e pouco. E aí ele queria provar pimenta no restaurante. E eu falei pro meu marido, não, né? Não deixa ele pegar o vidro direito. E aí ele falou, deixa que assim ele aprende. Teoria dele, né? A forma dele lidar é diferente da minha. E eu falei, não, Deus me livre, tadinho. Tá, eu fui ao banheiro. Quando eu voltei, a criança gritava, Experimentou. claro. E aquele dia eu tive vontade de me separar, juro. Porque aquilo me doeu tanto que eu não achei justo. Sabe aquela coisa? Ele dizia assim: deixa cair na piscina, a hora que ele beber água, ele aprende. Homens. Uhum. E eu falei, cara, vou me separar. Aí eu pensei, se eu me separar, vai ser com pimenta pro resto da vida. Uhum. Porque aí ele vai ter o jeito dele E você o teu e o jeito. meu, e eu não vou poder proteger o meu filho da pimenta. Olha Aham. que loucura, né? Que é real, porque as pessoas separam, tudo aquilo que elas não querem que aconteça, vai acontecer. É. Claro, ninguém tem que ficar só por isso. Sim. Mas é uma fantasia achar que você vai resolver todos os seus problemas, né? Sim, E aí você vai trocar também os 6 por meia dúzia, muitas vezes. Porque se você não fizer um trabalho com você, né? É porque o relacionamento te convida a olhar para você, a ir para um espaço de vulnerabilidade, né? De ser quem você é. Você troca os 6 por meia dúzia. E aí, só que aí agora não é mais o pai do teu filho. Aí você tem outras outras pessoas questões para administrar. É possível? Uhum, eu acho que ninguém tem que ficar num lugar que está infeliz ou que está doente, está saudável, mas eu sempre falo, realmente foi dada uma chance? Porque eu conheço muitos casais que chegam lá na frente, olham e falam assim, poxa, não tive maturidade. Eu acho que tinha tudo para dar certo, né? Enfim, são os caminhos da vida. Então, eu comecei a atender casal, né? Voltando aqui, acho que para não me perder, e eu senti sabe, um calorzinho assim no coração. uma inquietação. Eu saio feliz no atendimento de casal. E ver que eu podia contribuir para esse universo de 2 ao invés só de um, de ver que, né, quando tem filho, a questão toda macro, né, de trabalhar com casal, do bem-estar para as famílias, da importância disso, de como as pessoas estão perdidas, né? É. Então eu me apaixonei pelo trabalho de casal. Me apaixonei, comecei a me dedicar mais a isso. Criei uma metodologia, porque aí eu fui entender o que eu faço que é diferente, né? Eu vi que tinha muitas questões da parentalidade, porque aí eu construí várias ferramentas para lidar com as questões da parentalidade. Inclusive, né, hoje eu tenho um método que eu chamo de conexão neuroafetiva, mas é baseado em toda a minha formação que eu fiz em mindfulness, que trabalha com a questão da neurociência no cérebro. Então, de entender que não tem nada mais estressante do que a parentalidade, né? Para as mulheres, para o casal, aquela coisa que eles estão ali, como é que é? Balançando pratos, né? Jogando pratos e tendo que. Então, é uma fase que as pessoas estão construindo a vida, muita coisa para conquistar, né? Porque geralmente as pessoas têm filho numa idade que elas estão tendo que se criar no emprego, fazer uma pós-graduação, né? Melhorar o padrão de vida, construir a casa própria e querendo experimentar a vida. Que ali, tem gente que tem de 20 e pouco, mas o auge ali dos filhos ali de 28 a 37, Sim. que é, então, É quando cresce, né? então é um dilema muito grande, né, do que a pessoa veio ainda muitas vezes não encontrou ainda o seu lugar no mundo
e tem um ser 100% dependente. Então é muito forte isso nos processos de mudança daquele casal, né, e poder mostrar para um e para o outro que eles são humanos, Uhum. que ele para ele também tá difícil, para ela tá difícil, eles poderem se acolher, né, que eu digo que, um pouco da regulação emocional passa por isso. Eu acho muito bonito, porque quando você vê as carinhas dele, né, Ai, eu sim, Uma. eu gosto muito, Deve ser mesmo, porque e daí você atende geralmente os 2 juntos, só daí junto, pega um não, é sempre eu só junto. trabalho junto. Tá. Assim, tem profissionais que trabalham separado, mas, Aham. eh, aonde eu aprendi a partir da minha prática, né, fez muito sentido para mim só trabalhar junto, porque por causa do vínculo, né, porque quando eles chegam junto, então eu tô Confiança também. criando um relacionamento com os 2, a escuta é mais neutra. Quando eu chamo no individual, e às vezes as pessoas têm feridas, têm traumas, têm elas gera uma fantasia. O que Uhum. que ele falou? O que que ela escutou? E pior, muitas vezes eles usam isso contra nós, tipo: "A terapeuta me disse que", e Ah, aham. ela disse que a errada era você, para mim no individual ela não quis falar com você porque você é braba. Eu não falei nada daquilo. Então começa a surgir Concordou dúvida. comigo, a minha dor é maior que E aí eu não gosto de entrar nesse rolo, eu acho delicado, sem contar os segredos, né. Porque a pessoa me conta algo que ela não quer contar na sessão e que o outro não sabe, eu tô com a bucha já no colo, né. E aí, pode acontecer de algum momento: "Ah, você sabia? Você contou?" Eu já tinha contado para ela. Porque a gente está no meio de um jogo ali de 2 pessoas que estão machucadas e que muita coisa vai acontecer. Então veio à tona, né. eu não atendo, só atendo junto, Uhum, deixo isso claro, nós temos um grupo junto, nós 3, uhum. eu e o casal, tudo, as marcações, os pagamentos, as desmarcações, é tudo ali para todo mundo se responsabilizar, né. Então o trabalho com casal tem uma maestria, eu digo que tem um jogo de cintura, É né. verdade, tem que Eu digo que ter. tem a gente aprende uma malandragem. Pois é. Pois é, pois é. É Tem verdade. uma malandragem, mas a gente aprende. Eu acho que eu estou falando aqui, né, e claro, Uhum. quem está me ouvindo, que tem vontade de atender, parece mais assustador, mas no individual, a gente que é psicólogo, a gente também, né, a gente sabe que tem às vezes o paciente chega duvidando de você, vai te testar, né, tem paciente que conta mentira, e não é relevante isso pra gente, porque o que vale muito mais é o como ele fala, ou o corporal, muitas vezes, é outro olhar que a gente tem. Então, no casal, mas tem uma malandragem, né, tem uma malandragem, mas a gente vai aprendendo na prática e, assim, ó, já fiz lambança, como todo mundo vai fazer um dia. E daí vai aprendendo, né. A gente vai aprendendo, né, vai aprendendo a fazer contrato, vai aprendendo a cobrar antes. Isso a prática vai ensinando, né, a gente é muito ingênua quando forma, mas faz parte do show, né. Não tem como ter malandragem na vida Sem com trilhar o 20 e caminho. poucos anos. É E não é a verdade. malandragem que eu estou falando ruim, é uma malandragem, é uma astúcia, né, que fala. É uma sabedoria, É o prever, né. é o prever, porque a gente É, já sabe o que que pode acontecer, né. sim. Então, eu gosto muito. Aí vem a terceira etapa da minha mudança, né. Eu criei toda uma metodologia que eu dizia assim: "O que que eu faço que está dando certo? Puta, tem a ver com isso, tem a ver com isso". Eu criei a metodologia. Eu fiz toda uma transição para o digital há 2 anos. Então eu criei esse Que isso é curso. muito interessante, né, que você estava me contando. Foi aquele dia eu estava falando para Uhum. você, eu estou no auge disso, né, no auge aqui dos meus Dessa mudança. 55, Aham. mirando nos meus 60, olhando porque, assim, eu acho que é isso. Eu não sei se é porque também eu trabalho com gente ou se isso é meu, né, eu estou sempre dizendo aonde eu quero estar lá na Sim, frente, né. sim. Eu acho que essa é uma pergunta que todo Não, mundo tinha que fazer. não, e isso é muito legal até você compartilhar com a gente, porque é realmente um mundo novo, né, e da nossa geração é complicado, porque a gente Eu tô viveu um rebolando. outro não é natural como Eu é não quando vim na geração 2 dedinhos ali, né. é, Eu sou de uma geração que eu brincava assim: "Gente, que é drive no computador?". Primeira vez que eu fui começar a estudar isso tudo, porque eu trabalhei a vida inteira assim, né, sentada num consultório, falando com pessoas. Claro, na pandemia a gente fui aprender a mexer em Zoom.
porque nem isso. Eu usava computador para programar viagem. Para planilha de Excel pronta para jogar algumas coisas de quanto eu ganhava. Mesmo assim, eu fazia na agendinha. Aham. Até hoje eu tenho agenda física, né? Sim, eu Entrego a idade, também. não consigo trabalhar É. tudo digital. Essa coisa da agenda, me organizar, eu gosto do físico. E aí eu me fiz essa pergunta ali, onde eu quero estar aos 60, né? E aí a resposta veio, eu não sei se é atendendo de 9 às 6 da tarde, né? Que estava legal. Isso foi 2023. Tava legal. Montei meu consultório dos sonhos, mobiliado, com espaço, com futon, com a cadeira para os casais. Falei, vou ficar só nos casais. Já com maestria, né? Com experiência. Muita indicação vindo com a pandemia, né? Pipocou muito a possibilidade do online na nossa vida, né? Mas também muita terapia de casal cresceu muito, porque se teve coisa que deu DR na pandemia foi o casal, né? Convivência, né? Convivência, muita mudança que veio, os casais, pô, foi complicado, muita separação, né? Os índices de separação foram muito grandes na pandemia, infelizmente. Muita gente não deu conta, né? E foi uma piração mesmo, né? Então, assim, onde eu estava? Indo para o digital, migrando É, com os então, aí 60 eu perguntei e anos. falei, nossa, eu quero ficar mais solta, essa transformação aqui é legal, mas ela é pinga-pinga, né? E claro, a gente trabalha muito sentado no computador também, mas tem uma coisa que no consultório, como psicóloga, eu vejo que acho que eu nem sentia falta, mas quem é psicóloga e ouvir vai ver. Porque quando a gente termina de atender, que a gente olha o telefone, dá vontade de sair correndo. Muitas mensagens. Que a gente não acesse, não dá. Não dá. Porque a gente tem um intervalo ali, mas a gente vai ao banheiro, bebe uma água, come uma castanha, né? Toma um suco. Aí já entra o próximo. Então a gente não tem, a gente tenta otimizar o tempo. Às vezes tem uma brecha um pouquinho maior, mas assim, a mensagem entra na velocidade da luz. Isso que melhorou, né? Porque eu sou do tempo que as pessoas ligavam e você tinha que A retornar a ligação. caceta da ligação, que Uhum. você não tinha tempo para retornar. E quando você ligava para minha mãe, ou né? Quem liga para a mãe não parava de falar, e o paciente vai chegar, e aí chegava à noite, você tinha uma lista de pendenga de coisa para resolver, que você tinha que avisar marido, né? Para buscar o filho. Com o WhatsApp melhorou muito. Mas aí você terminava de atender e isso, gente, isso melhorou muito, porque assim, hoje, né, eu tô com os atendimentos mais espaçados, e quando eu tô em casa, por exemplo, que eu não tô trabalhando no atendimento, tô gravando, tô aqui, o telefone tá ali, o WhatsApp no computador. Uhum. Uma consulta que eu tenho que marcar, gente, que bênção! Rapidinho. Rapidinho. Eu resolvo um monte de coisa, pago um boleto, que eu só podia fazer no final do dia. Então, eu estava ali e aí eu falei assim: "Eu quero algo mais, eu não sei o que que é, mas eu não me vejo nisso aos 60". E aí eu fui fazer uma transição de carreira com uma psicóloga, colega minha aqui de Itajaí, que é doutora na Univale, e fiz um processo, e aí apontou, né, as áreas, eu sou muito comunicativa, lecionar, né, eu já tinha ministrado treinamento, porque eu já tive uma empresa de treinamento, Uhum. a parte mais comportamental dentro de empresa. E aí, já fiz de tudo, né? Aí, Uma riqueza, mas é a ideia do podcast é isso, é compartilhar as histórias para é, inspirar a gente, eu porque acho a que gente tudo vai vive somando, esses né? Hoje, momentos. né, as coisas vão somando, você vai entendendo. É, Porque muitas vezes a gente vai indo muito numa intuição, aham. mas nada está desconectado de Não, nada. Tá não, tudo interligado, isso também sou eu. é. E, assim, eu tenho um temperamento forte, né? Eu tenho uma personalidade forte, eu sou muito curiosa. Eu acho que eu jamais poderia passar por uma existência fazendo uma coisa só. É verdade. Porque a gente não é uma coisa só. Não, e seria um desperdício de energia, né, da tua natureza, né, Uma? Porque eu acho que quando você entende da tua real natureza, você se coloca à disposição mesmo para mover no mundo a partir disso que é essencial em você, né? Por Sim. isso que é fantástico você me dizer aqui, né, tua transição de carreira aos 50 anos, indo para o digital. É muito inspirador. Mas assim, para mim, assim, ó, quando eu fiz o processo lá de carreira, né? E assim, não veio nada que eu não soubesse, Aham.
Mas quando você escuta, no momento que você precisa tomar uma decisão, e aí ela apontou, né, para a área de comunicação, montar curso, tarará. E eu não me lembro nem direito, assim, no meio do processo, ela indica algumas entrevistas, né? E uma menina falou do mundo digital para mim, porque como eu não olho, não olhava a mídia, não olhava, não sabia nem o que estava rolando no mundo. Ali apagou assim. Ah, aí, aí eu falei, gostei disso. E eu comprei um curso de marketing digital. Comecei a assistir, lembre-se, lá atrás eu fiz uma pós na Escola Superior de Propaganda e Marketing no Rio. Assim que eu larguei a veterinária, eu fiz uma pós em marketing. Sim. Mas não queria trabalhar em empresa, não era a minha praia, mas eu tinha adorado o marketing, porque o marketing tem muita psicologia. É muito estudo do comportamento humano. Mas eu não estou sabendo de nada disso. Então, hoje, quando eu comecei a ver, eu falei, gostei. Eu falei, claro que eu gosto, porque, né, fala de comportamento humano. Eu falei, eu comecei a De estudar. De comunicação, forma de comunicação, forma, comunicação e algo exato. novo que eu falei, pô, isso aqui vai facilitar a minha vida. Uhum. E comecei a mergulhar nisso. E aí, assim, quando eu criei o curso, né, a metodologia, eu não sabia nem como gravar uma aula para subir numa plataforma. Eu me lembro que eu sentava no chão e chorava. Eu dizia assim, gente, mas todo mundo diz que é fácil, mas não é fácil. Ficou uma porcaria, ficou ruim e muito crítica, né? Então, eu estou nisso há 2 anos. Então, eu fui lá para o público final, vendi o curso, né, dava as mentorias e Mas daí as mentorias não são para profissionais era para público final. E aí, o ano passado, que daí você... eu olhei e falei assim, nossa, eu já tô com 50 e pouco, já tenho uma estrada longa na prática, né? Tenho uma história de vida intensa. Eu gosto de ensinar. Eu vou ensinar os profissionais, porque eu acho que o poder de multiplicação é maior, né? Porque, claro, eu até para o público final, eu tenho uma energia hoje de 50 e pouco, mesmo com muita energia, não tem. Então, quando você treina um profissional e ele atende 10, 15, eu estou multiplicando o meu conhecimento, eu me acho didática, eu acho que eu sou muito prática, né? Eu tenho um conhecimento muito aplicável, uma vivência. Eu falei, eu vou para profissional. Então, eu fiz essa migração de julho do ano passado para cá, mas também está sendo muito desafiante para mim, porque aí eu tive que construir outro material do zero, 12 módulos, aula. Ainda tem coisas que eu ainda estou ajustando. Comecei a dar as mentorias para as psicólogas. Sim. Então, e assim, como que eu faço para acertar nisso? E com todas as minhas dificuldades de entender, porque no mundo digital tudo muda muito rápido. É verdade. Um negócio que funcionava não funciona mais. Como levar essa minha voz, como alcançar mais gente. E com esse mundo corrido, né? Porque mesmo no digital as pessoas não têm tempo, Uhum. né? Porque eu não sei o que vai ser dos cursos presenciais, embora eu amo. Eu também, eu prefiro. Às vezes, assim, digital é online, pode ser maravilhoso, mas a troca que se estabelece no presencial é diferente. Mas também eu sinto que é uma complementação daquilo que foi plantado no digital, porque não tem volta. Não volta. É uma forma de acessar muito conhecimento, e tem muita gente boa realmente, né, para a gente entrar em contato. Então é um complemento e realmente acessa muito, E muito assim, mais gente. uma pessoa que tá terminando meu curso, que é de Dourados, Isso é né, incrível. Fortaleza. Então, assim, e tem lugares que, assim, ó, gente, os conhecimentos estão muito concentrados nas grandes cidades, né? E eu sei porque quando eu vim para cá, eu senti isso muito, porque o Rio de Janeiro é meus pés, né? Eu fazia o que eu queria, onde eu queria, Sim, e aqui não tinha nada. sim. Eu tinha que ir para Floripa quando tinha alguma coisa. E aí isso resolveu o digital. É. Agora sim, Dani, eu gosto do presencial, né? Eu adoro um grupo, se eu tiver que fazer uma imersão, legal. Mas você sabe que ontem mesmo eu tive mentoria com as alunas e, e é um espaço bem interessante de conexão. Assim, porque a gente está num grupo, tem uma troca, tem um acolhimento. E se for esperar se deslocar, por exemplo, quem tem filho, quem tem uma agenda cheia, o custo do presencial é muito maior, É né? verdade. Então, assim, ó, isso veio para ficar.
É. E as ferramentas que a gente construiu com a pandemia, eu acho que isso é o grande barato, né, que eu estou sempre buscando uma forma de levar isso que eu faço aqui da melhor forma para aquele mundo lá. Eu acho que essa é uma inquietação minha, né. Como levar uma condução, como fazer uma aula que a pessoa realmente possa vivenciar, sentir. O digital, aquilo que a gente achava que não sabia fazer, a gente teve que aprender. Porque eu não gostava de atender casal online. Eu não atendia. E aí você passa, tá, entre não atender e a pessoa não fazer, bora atender. Tanto que muita coisa que não existia, que a gente dizia assim: "Ah, isso aqui não tem como, né, curso de ioga não tem", ioga, né, você É, fala ioga? tanto faz. No Rio é yoga, É. mais, né? Tanto faz. "Ah, não dá para fazer, a ioga online não dá", dá. Dá, Muita gente fez, dá né. tudo. Então é interessante, assim, abriu uma porta, e eu tô nesse desafio, assim, aos 55 anos, né, mirando ainda nos 60, muito investimento, né, ter que me expor, né, porque gravar um vídeo ali, que nesse vídeo eu cheguei aqui gravei ali o story, você vai aprendendo a mexer, e o não saber é muito angustiante para mim. E só que naquele mundo ali, eu não saber que às vezes demora para eu aprender, e quando eu aprendo eu vou, né, Aham. aí muda. Me acostumei desse jeito, teve uma atualização. Muda. É. E eu digo também que, assim, né, na clínica, em tudo, o psicólogo, né, quem é terapeuta, tudo, a gente está sempre buscando um conhecimento mais, porque é sem fim. A gente sempre tem uma ferramenta nova, um curso novo, uma metodologia nova, uma forma nova. A gente, de um modo geral, somos os loucos dos cursos e dos livros. E a vida em movimento, né, Oma? Porque é isso, é constante mudança. E aí, assim, ó, eu hoje, né, eu vou falar sobre saúde mental amanhã numa live. Saúde mental, o relacionamento é muito adoecedor, e a gente que trabalha com gente, a gente, faz muita falta esse conhecimento da dinâmica de uma relação. Mesmo quando você está atendendo se você não tem esse olhar, muitas vezes, assim, a forma de você intervir, de perguntar, o pulo do gato, que eu digo, né, você não tem a manha, porque quantas vezes eu converso aqui contigo, tu vai falar algo da tua relação, aí o teu marido senta ali. Aí você olha e fala: "Dá um curto", você fala assim: "Tá, mas não foi isso que eu entendi". Porque tu vai contar a tua versão, a tua ideia, as tuas projeções sobre o Jorge, Sim. entendeu. E aí, quando eu já sei isso, eu vou fazer umas perguntas que eu vou deixar você um pouco mais inquieta. Uhum. Eu não vou acreditar tão facilmente naquilo que você me fala. E aí eu vou fazer uma outra intervenção, né, de entender, claro, isso no individual. Uhum. Mas quando a questão é muito de relacionamento, eu sempre meu voto é o trabalho a 2, encaminhar para um trabalho a 2 primeiro, né, abrir uma porta para trazer essa clareza, o jogo ao vivo e a cores ali na frente, que é Uhum. maravilhoso. Ah, deve ser. Sabe que engraçado, quando a gente conheceu o Ayurveda, né, Aham. e entendeu as diferenças de uma pessoa fogo, mais ativa, e para uma pessoa mais terra e água como eu, deu: "Ah, então tá tudo bem", porque senão, também, a gente já tinha se separado, porque é a diferença da temperatura do ar-condicionado, é o vento no carro, porque, né, somos pessoas diferentes e tem que ter esse olhar, né, aprender a olhar pelo olhar do outro também, né. Mas tem algo que é isso que você está falando, eu acho que é uma frase que demora a se ouvir, né, porque é uma conquista muito a partir da pessoa, de autoconhecimento, mas olhar e dizer: "Cara, eu gosto dela do jeito que ela é, e eu aceito ela do jeito que ela é", porque a gente está sempre tentando mudar o outro. E os É casais de um verdade. modo geral, e entender que, cara, ele tem necessidades diferentes de você não vai conseguir entender por que que o João acorda às 5 da manhã para correr e tá feliz fazendo isso, quando você só consegue acordar às 9. Não vai conseguir fazer, é outro ritmo, é outra necessidade, né. Eu durmo 9 e pouco da noite, né, e o meu marido, graças a Deus, dorme cedo também. Mas assim, eu falo quando dá 8 e pouco eu falo: "Não consigo mais,
mas pensar. E ele super entende, entendeu? Porque senão a gente fica assim, Ter a né? individualidade. Essa individualidade. E nos relacionamentos a gente vê muito isso, essa cobrança, esse não entendimento, essa não aceitação de um modus operandi diferente. Dos outros. Porque a gente quer lidar com o igual, né, Dani? É muito mais fácil. Só que aí não cresce. E controle, né? E daí você começa a ver, a olhar também para si, né? Que lugar é esse que a gente tem que estar no controle o tempo todo, né? Ah, E que tem a ver com o digital também. Que lugar é esse que a gente se olha e se critica? é muito difícil pra mim, Não é? tá? Eu ainda preciso iluminar que nem os outros, porque Para mim também. a gente Difícil. se olha, a gente olha, a gente. Meu Deus, né, as câmeras, aí não sei o quê. Eu até consegui abstrair no início, era um sofrimento danado, É. mas tem uma cobrança grande, né? É. E é uma cobrança que, né? É bom que eu tô gravando aqui mais espontâneo, porque eu tenho esse jeitão mais solto, mais espontâneo, mais tudo, né? E quando eu vou gravar um vídeo, que é eu viro a câmera pra mim pra gravar, já não sou eu. E as pessoas falam, não é você. Eu dizia assim, cara, mas na hora que vira uma câmera pra mim, que eu tô me vendo na câmera, né? Diferente de estar aqui, que tá pegando ali de lado, tudo. Sim. Esse meu jeito eu tenho um script, coisa, me dá um script. Cara, a Oma já sai saiu do da Oma. espontâneo. É. Já saí desse meu jeito, entendeu? E aí quem me conhece muito fala, nossa, mas não é você. Não, sou eu. Mas sou eu ainda no aprendizado de ser eu. Porque eu imagino que um dia vai chegar, né? Nesse espontâneo. Olha, tá sendo a maior angústia do meu momento é essa. Porque se for olhar lá do começo, né? Porque na verdade a gente aprende fazendo também, né, Oma? Não, mas já tem 2 anos. Claro, eu olho vídeos de 1 ano atrás, eu É. falo, ui, sou eu mesmo? É. Caramba, acho que não sou eu. Mas ali voltando, esse aprendizado de que quando o casal chega, ele chega muito nesse espaço, né? Apontando e reclamando e não aceitando e querendo que esse outro funcione de um jeito X, Y, Z. Então, eu caso com alguém que é enérgico e depois eu tiro a energia, porque eu não quero que ele seja, porque aquilo me incomoda. Aí quando ele Aquilo tira, mostra que eu não tenho também. aí e aí quando eu tiro a energia, eu olho e falo, não gosto mais dele. Porque justamente o que você gostou foi a energia. Né? Então, e não dá para separar nas pessoas, né? E isso quando chega ali, a gente olha, quando o casal chega, que eu falo, por exemplo, eu sou muito enérgica, eu tenho muita energia. Não é só onde você vai querer. Também em momentos que é over, entende? E aí você faz o quê? Não, olha, eu quero a sua energia aqui eu quero alguém. Zen. Não tem, querido. Né? Eu quero um bom vivan, que eu adoro, mas ele tem que ser metódico, trabalhar, ganhar bem, pagar as contas. Cara, então você quer um Deus, né? Porque vai ter o contraponto de ter um lado mais do que o outro. E a gente vai entendendo isso na relação e vendo o que aquele lá tá te convidando, porque não é a metade da laranja, né? Que eu sempre falo para os casais, né? Não é, eu encontrei alguém calmo, a calma tá e aqui eu sou agitada. Vai resolver os meus problemas. Eu vim para aprender aonde essa calma pode entrar na minha vida e me ensinar. E ele, aonde esse movimento que essa pessoa tem, vai me ensinar. Porque senão fica fácil, né? Eu sou a parte ativa, o outro é o passivo, casamos, somou, redondou, somou a laranja, lascou-se. Muita gente fica nisso. Porque daí se acomoda também. Porque aí você não se desenvolve, né? É verdade. Aí as duas partes da laranja tá na gente, né? Então eu tenho o meu lado calmo e tenho o meu lado agitado. E a calmaria, eu aprendi muito com o meu parceiro, eu já busquei muito, né? Porque com meditação, com tudo, mas muitas vezes assim, o circo tá pegando fogo no aeroporto, o avião pegou, eu vou pro fronte. Ele senta e abre o dominó dele, eu falo, não acredito. Mas se ele é pilhado, se ele me incendiar ali, eu surto no aeroporto, vamos dizer assim, dou no exemplo do aeroporto, né? Porque já aconteceu, deu olhar e dizer assim, eu não acredito que essa criatura vai sentar para jogar dominó. Aí eu vou lá, porque eu sou mais ativa, vou resolver, mas se ele bota pilha e ele vem incendiar, nossa, a gente vai ser preso no aeroporto, porque se botar pilha eu vou. Aí eu já entendi, eu falei, tá, já entendi. Respiro, eu vou lá, ainda sou mais ativa, mas eu não preciso ir no grau lá em cima, entendeu? Então isso aprendi, opa, entendi. Poxa, ele consegue administrar, então ele consegue, eu também consigo. E muitas vezes quando ele tá assim, eu falo, aí ele vai, ele sabe que tem que ir, ele aprendeu, cara, cadê o teu lado
Até essa energia tá aí, não joga pra mim não. Então é isso, eu acho que e casal é muito interessante, porque você vai abrindo, né, camadas e camadas de uma história que às vezes 10, 15 anos, ninguém tá junto à toa, ninguém se encontra à À toa. toa. E essa possibilidade que eu acho de trazer essa consciência, que para mim é a grande pós-graduação da vida, é relacionamento, e amoroso mais ainda, né? É. Que é onde o bicho pega, com o pai de filho, mãe de filho, mais ainda, né? Porque assim, cara, olha que dimensão, tu teve um filho com aquela pessoa. É muito forte isso. É muito grandioso. Não é? É grandioso, né? Tu trocou, juntou DNA para gerar um ser, uma vida com aquela pessoa. E tu não vai aprender nada nessa relação. Meu Deus, tu tá perdendo a viagem da vida. Então, poder participar disso para mim, assim, eu falo para os casais assim, eu tenho muita gratidão, porque o espaço que eles abrem para eu entrar é um espaço que não entra ninguém. É verdade, né? Eu sinto um privilégio, eu honro, né, muito isso. Eu falo, nossa, eu me sinto honrada, porque eu escuto coisas que acho que nem eles nunca ousaram falar para ninguém. Então é um espaço de muita confiança, de muita vulnerabilidade e de muita cura também. Eu vejo como muita cura, sabe? Sim. Indo mais no tempo que está hoje, né, Dani? Assim, as pessoas não têm tempo É. para nada, né? O grande commodity é tempo. É tempo. E aquele tempo precioso que eles estão ali na minha frente, que é um tempo que eles tiram para se olhar. Mas na vida eles estão ali, né? No digital, no telefone, na televisão, na correria, pagando conta. E isso também tá muito difícil hoje nas relações, né? E às vezes aquele espaço eu trago um pouco aquilo, um pouquinho de conexão. Gente, o lado humano, né? Nosso, aterriza, conecta. E é tão bonito quando, assim, às vezes tão simples, mas não é simples. Não, não é. Mas ainda bem que tem, né, esses caminhos. Sim, mas ainda assim, tá crescendo, né? Eu acho que É. eu falo para os psicólogos, pros terapeutas, a gente tem um papel grande de divulgar tudo isso, né? Sim, com certeza. Não, é uma missão, né? É. Muito, E porque aí, tem mas, muitas questões. mas hoje está mais fácil, né? Olha a mídia, olha o digital, É. olha a comunicação, olha que é um podcast, é os nossos pés, tá mais fácil. Antes tinha que mandar de fax. É, Eu sou da época do fax, tu também, né? sim. Também a gente é do mesmo, né? Da mesma É idade. verdade. Eu sou de 73. Ah, tu é mais novinha, 3 anos. É. Eu sou de 69. Ó, Por estamos aí. pertinho. É isso, então. Amor, como, né, a grande preciosidade é É o tempo, tempo. hoje em dia eu agradeço, assim, imensamente o tempo que você dedicou a gente para compartilhar o teu conhecimento e trouxe uma lembrancinha para você, minha flor. Que Delícia. a gente vai encerrando, Obrigada. mas Gratidão, mas né? queria que você compartilhasse com a gente as tuas redes, onde que você está desenvolvendo o trabalho, Então, como te achamos, né? eu tô mais ativa, né, no @oma.nascimento, que é um Insta que eu comunico para psicólogos. Tá. Eu tinha um, mas assim, eu agora não dou conta de 2 coisas, né? É onde eu tô hoje, né, tem o YouTube, que é o Psicóloga Oma Nascimento, que aí tem vídeos maiores, eu faço lives, e no Insta o oma.nascimento. E é isso que você quer? É isso. Aham, é isso. Mas ainda você está atendendo no consultório. Eu atendo aqui em Itajaí, presencial, No centro né, de no centro de Itajaí. Itajaí, Santa Catarina, e online, né, ainda Uhum. tenho uma agenda hoje mais limitada, né, porque a vida ficou bem movimentada com todos esses projetos, mas eu atendo ainda e pretendo atender até ficar veinha, porque eu acho que isso é uma coisa que me move, né, estar com as pessoas, estar fazendo essa transformação. É Sim. isso. Obrigada É pelo isso. convite. Ai, agradeço muito, muitíssimo mesmo, Uma. Beijo Obrigada grande. mesmo. Boa E quinta-feira, vamos. né? E a gente segue. Até. Namastê. Namastê.